Boa tarde, meus irmãos. Hoje, lamentavelmente, nós não podemos estar juntos fisicamente, não podemos dar aquele abraço, aquele aperto de mãos, aquele sorriso. Não vamos poder tomar o nosso cafezinho juntos, né? Mas nem por isso nós vamos deixar de partilhar da palavra de Deus, né? Então nós vamos já de imediato abrir a nossa Bíblia e eu convido a que leiamos juntos Levítico capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24 e depois o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7. Levítico 9, todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 24. E depois nós vamos ler no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele os aspergiu sobre o altar em derredor. Também lhe entregaram o holocausto com nos seus pecados, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo. E tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, e o carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou-se e prostrou-se
sobre o rosto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel lamentou o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Meus irmãos, é um pouco difícil, como eu falei, né, o livro do Levítico, mas o livro do Levítico ele pertence ao conjunto dos livros da lei, do Pentateuco, os livros de Moisés. E o livro de Levítico, como o nome já está dizendo, ele trata de assuntos referentes à lei, à letra. Né? Então, a lei que Moisés deu ao povo e que o povo cumpriu ao longo de todo o tempo, de toda a sua vida, né? Enquanto caminhou pelo deserto e até os dias de Jesus essa lei vigorou. Tudo que nós lemos aqui em Levítico, tudo isso valeu até os dias de Jesus, né? É o tempo que nós chamamos de tempo da lei. Com Jesus, com a sua morte e ressurreição, sobretudo, nós passamos a entrar no tempo da graça, né? Agora nós vivemos sob a graça de Deus, sob a misericórdia de Deus, sob os favores de Deus, né? Deus está conosco, né? E Ele elimina toda essa informação que nós temos aqui, né? Nós vemos quantos animais são listados aqui que foram sacrificados, bois, bodes, cordeiros, e todos. Em todo o livro do Levítico nós vamos ver isso, né? Vários animais sendo oferecidos em sacrifício. Mas com Jesus tudo isso se encerra, porque Jesus, ele é o sacrifício sobre o altar. Ele derrama o sangue dele sobre a cruz e pelo sangue de Jesus nós fomos perdoados, né? Aí nós podemos pensar, mas por que morte? Por que sangue? A palavra de Deus é que nos afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É preciso, meus irmãos, que nós vejamos e até fiquemos assombrados mesmo com essas informações todas aqui de tanta morte, tanto sacrifício de animal, tanta morte, tanta informação assim, para que nós possamos entender o quão valeu o sacrifício de Jesus. O quanto valeu a morte de Jesus. Jesus morreu para que nada disso mais precisasse acontecer. E, sobretudo, para que nós não precisemos morrer. Foi por isso que Jesus morreu. Mas nós vamos ver aqui, mais diretamente aqui, o nosso texto, né? E aí nós vamos ver aqui que Arão ele está oferecendo sacrifícios pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. A primeira coisa que nós vemos aqui, Arão era o sumo sacerdote do Senhor. Mas ele oferece sacrifícios pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados também. Porque o sacerdote, o padre, o pastor, seja qual for a liderança religiosa, ele é tão humano quanto qualquer outra pessoa. Ele está sujeito ao mesmo pecado,
as mesmas tentações, a mesma dor, ao mesmo sofrimento, a tudo aquilo que todos nós estamos sujeitos. Ele, sacerdote, está sujeito a tudo isso. E Arão era tão pecador quanto qualquer homem do seu tempo. Assim como seus filhos também eram pecadores como qualquer homem do seu tempo. Daí a razão porque Arão oferece sacrifício em favor dos seus pecados e dos pecados de todo o povo, para que por intermédio do sacrifício dos animais pudesse haver perdão de pecados. E por isso Jesus precisa morrer na cruz para cessar a morte dos demais, porque Jesus se oferece. E aí, como é que isso funciona? Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o aceitamos, o recebemos, nós tomamos parte com Ele na sua morte. E, por consequência, na sua ressurreição. Então, a morte que nós precisaríamos morrer, nenhum animal mais vai precisar experimentar. Nós, por consequência, também não vamos precisar experimentar mais esses agruras da morte, porque Jesus morreu por nós. Então, este é o significado de Jesus morreu para nos salvar. Mas vamos pensar aqui um pouquinho dentro do texto, aqui, e eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte. Nós vamos ver aqui que Arão e Moisés, eles prepararam todo o holocausto, os animais e tudo, né? E diz o texto da palavra do Senhor que depois de terem preparado todo o altar, prepararam todo o altar, os animais ali para o sacrifício, tudo posto, tudo estava disposto ali. E aí o que eles fizeram? Né? O versículo 22 do capítulo 9 vai dizer assim: Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou-se e prostrou sobre o rosto. Olha que coisa interessante. Qual era a competência de Arão, enquanto sumo sacerdote? Preparar o altar, preparar o sacrifício, preparar o holocausto. Tendo preparado, por quê? E por que ele preparou? Ele preparou por ordem do Senhor. E como ele preparou? Qual foi o critério? Foi cumprir exatamente, se a gente for buscar lá antes, no capítulo 8, né? E os outros capítulos que antecedem, Deus vai dizer exatamente como Ele quer que a coisa seja feita. Que animais Ele quer, de que maneira o animal seja sacrificado. Ou seja, Deus é exigente. Deus é exigente. Isso não significa dizer que Ele não é amoroso, mas Ele é exigente, Ele é criterioso. E Ele, na sua exigência, Ele determina, Ele diz exatamente o que Arão deve fazer. E quando Deus diz o que Arão deve fazer, automaticamente ele está dizendo até onde Arão pode ir, o que Arão pode fazer. E Arão não pode fazer mais nada além do que Deus determinou que ele fizesse. Então Arão oferece o sacrifício, deposita tudo sobre o altar, entra na tenda da congregação, faz a sua oração e sai da tenda e abençoa o povo. E o que aconteceu? Versículo 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou-se e prostrou-se sobre o rosto. Ou seja, Arão fez aquilo que era a responsabilidade dele. O cair o fogo do céu é competência do Senhor.
Então, meus irmãos, existem coisas na nossa vida que são responsabilidade nossa. E como é que essas coisas são designadas? Por ordem do próprio Deus. Deus olha para nós e diz: eu quero que você faça isso e faça desta forma. Não é do seu jeito, é do meu. Não é na hora que você quer, é na hora que eu quero. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E Arão fez o que Deus quis, na hora que Deus quis e do jeito que Deus quis. E quando Arão terminou de fazer as coisas do Senhor, no tempo do Senhor e do jeito que o Senhor quis, a glória de Deus se manifestou. E Deus fez cair fogo do céu. E como o texto da palavra diz, né, todo o povo se admirou e prostrou-se sobre o rosto. De maneira que aquilo que nós vemos, quando nós vamos à igreja, e nós saímos de lá muito satisfeitos, maravilhados, com o louvor, com o hino que foi cantado, com o sermão, com tudo que aconteceu, meus irmãos, o crédito não é do pregador, o crédito não é daquele que cantou, de quem trabalhou. Na verdade, o crédito é do Senhor. Aquilo que foi feito foi agradável a Deus, foi feito do jeito que Deus queria que fosse feito, e dessa maneira sobe ao trono de Deus como aroma suave, e Deus derrama a sua glória. Então o fogo, o tão citado fogo, fogo que as pessoas tanto falam, né? Esse fogo de Deus, né? Ele é de Deus. Ele é de Deus. Às vezes a gente ouve aquela expressão: o pregador tal pôs fogo na igreja. Cuidado com essas coisas. Arão fez a parte dele e o fogo veio de Deus. E aí nós vamos um pouquinho lá na frente, no capítulo 10, nós vamos ver o que acontece lá no capítulo 10, né? Os filhos de Arão ficaram impressionados com aquilo ali. Então, o que eles fizeram? Pegaram seus incensários, puseram neles incenso e fogo, né? E colocaram também sobre o altar. E diz o versículo 2 do capítulo 10: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Porque aquele fogo não era de Deus. Aquele fogo era fogo estranho ao Senhor. Vamos recapitular lá? Moisés e Arão fizeram aquilo que Deus determinou que eles fizessem. Não fizeram nada além do que Deus determinou que eles fizessem. Foram até onde cabia, até onde lhes competia ir. Não deram um passo além de onde Deus os ordenara ir. E tendo feito isso, o que aconteceu? Deus derramou fogo sobre o altar. O fogo que trouxeram Nadab e Abiú, os filhos de Arão, não era fogo de Deus. Era fogo estranho ao Senhor. E este fogo os consumiu. O fogo os consumiu. O fogo de Deus os consumiu. Porque eles deitaram um fogo estranho. Estranho porque não era de Deus. Então, meus irmãos, nem tudo que impressiona, nem tudo que impacta, nem tudo que causa espanto, que causa admiração é de Deus. Nem todo barulho é de Deus. Nem todo fogo é de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com as coisas de Deus. Mais do que olhar, talvez você esteja pensando agora, mas nossa, por que Deus precisou fazer isso desse jeito? Por que Deus precisou sacrificar os filhos de Arão? Que coisa! Não havia necessidade de tudo isso. Ao invés de pensar e começarmos a julgar a atitude de Deus, vamos pensar na atitude desses homens.
que foram lá deitar fogo estranho, brincando com Deus. Eles foram pouco responsáveis, para não dizer irresponsáveis com as coisas do Senhor. Brincaram com aquilo que é de Deus. Então, vamos desviar o nosso julgamento de Deus e vamos dirigi-los aos filhos de Arão, que deitaram fogo estranho sobre o altar do Senhor. Ofereceram algo que não era de Deus. A glória era de Deus. Por isso, o fogo era de Deus. Vamos ter cuidado com o fogo estranho. O fogo estranho que vem sobre o altar. Que ele não seja depositado para a glória de Deus. Ela se manifeste na nossa vida. O fogo de Deus se manifeste na nossa vida. E apenas aquilo que é de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Porque existem coisas que competem a nós fazermos. E Deus, Ele pode fazer, mas Ele não fará no nosso lugar. Agora existem outras coisas que competem somente a Deus. E essas coisas nós vamos esperar em Deus, que Ele, Deus, faça. Que Deus te abençoe nessa tarde, que Deus seja contigo, que essa palavra possa ter te abençoado. Não é tão bom quanto poder estarmos sentados em roda, conversando, ouvindo as dúvidas, ouvindo os questionamentos, orando e após a oração nos abraçando e partindo lá para aquele cafezinho com aquele bolo gostoso. Mas ainda assim, nós não estamos distantes. Eu aqui na minha casa, você na sua, mas todos nós ligados com Deus. Deus aqui comigo, Deus aí contigo e todos nós unidos em oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Continue no propósito da nossa oração das 9 da manhã. Amanhã de manhã nós será ofertado, aliás, hoje à tarde ainda, será ofertado mais um texto, mais um louvor, que eu tenho certeza que vai ser edificante, vai abençoar a sua vida. Se quiser compartilhar com outras pessoas, fique à vontade. Assim como se quiser compartilhar essa palavra também com outras pessoas, fique à vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja sobre este mundo, que tanto precisa dele, tenha misericórdia deste mundo e nos permita que logo, que Ele apresse o dia em que nós vamos poder nos encontrar fisicamente novamente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eleva o seu pensamento a Deus aí agora. De onde você está, essa causa pela qual você gostaria de entregar nas mãos de Deus, essa questão que você espera que Deus te atenda, esse pedido que você tem aí, faça agora. Eleva o seu pensamento a Deus juntamente comigo agora, porque Ele vai ouvir a sua oração. Vamos orar? Deus amoroso, Pai bendito, Deus de infinita bondade, Deus de toda misericórdia. Nós louvamos, nós bendizemos, nós exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença entre nós nessa tarde, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ainda que fisicamente estejamos separados, distantes dos olhos uns dos outros, nós estamos unidos em oração, de coração e em comunhão. E agora, Santo Deus, cada um de nós tem uma questão, uma demanda, pela qual, ó Deus, nós desejamos que o Senhor intervenha. Crendo na Tua misericórdia, crendo na grandeza da Tua graça, nós te oramos agora, Santo Deus. Te pedindo, Santo Deus, a cura para este mal que aflige o nosso mundo. Essas vidas todas, Santo Deus, que têm sido ceifadas diariamente, que elas possam Te conhecer, Santo Deus, e que Tu, Deus, tenha delas misericórdia.
Também te rogamos, ó Deus, por aqueles que estão mais próximos a nós. E pelos outros problemas, ó Deus, porque afinal de contas a vida continua. Te rogamos, ó Deus, pelos desempregados. Te rogamos, ó Deus, pelos aflitos. Te rogamos, ó Deus, pelos tristes. Te rogamos, ó Deus, pelos encarcerados. Te rogamos, ó Deus, por aqueles que estão fraquejando na fé. Por aqueles, ó Deus, que estão desanimados. Te pedindo, ó Deus, que tu tenha deles misericórdia. Que sobre a vida deles o Senhor derrame a sua graça. Sobre os enfermos, ó Deus, da tua igreja. Que tu seja com eles, ó Deus, nessa hora, dando paz aos seus corações. Abençoando, ó Deus, guardando e livrando de todo o mal. Ó Deus, olha por nós. Olha pela tua igreja. Tem misericórdia do teu povo, Santo Deus. Fica conosco, Santo Deus, e dá paz e refrigério ao nosso coração. Para que saibamos, ó Deus, nessa hora, que podemos contar numa constante com a tua misericórdia e com os favores da tua graça. Fica conosco, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Atende a nossa oração, nós te pedimos, em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a presença dele seja uma constante na sua vida. E até a próxima mensagem. Que Deus nos abençoe.